Bom, estamos de volta com o programa Código de Honra, programa do Tribunal de Justiça de São Paulo, em conjunto com o IASP, Instituto dos Advogados de São Paulo. Hoje conosco o Dr. Paulo Hamilton Siqueira Júnior, que estamos falando sobre a nossa Constituição Federal e o nosso momento atual. Ele vinha nos falando no bloco anterior sobre os problemas atuais e a Constituição diante deles. E citou que hoje a Constituição ela tem como principal desafio atender os problemas da coletividade, né? Os problemas de massa, os problemas de risco. E eu queria saber um pouco mais de exemplos sobre isso, né? Assim, quais são os desafios da Constituição diante desses problemas atuais, digamos, ditos por você de pós-modernos ou neoconstitucionais, é isso? O que nós estamos falando é acerca do livro, né? Sim. A tese que nós abordamos no livro. Sim. Então, o aspecto que eu investiguei foi o seguinte: a Constituição e contextualizar a Constituição no momento que nós estamos vivendo. Perfeito. E qual o momento que nós estamos vivendo? Citei alguns aspectos. Um dos aspectos é a sociedade de massa. Perfeito. Nós vivemos a sociedade de massa. Os problemas são massificados. Não é? Eu tenho direitos difusos, direitos coletivos. Não é? Então, o direito, a ciência do direito, teve que se preparar para essa tutela. E se preparou como? Por intermédio da tutela coletiva. Ação civil pública, que é uma ação de direito processual constitucional. Ação popular, que é uma ação de direito processual constitucional. As ações diretas de inconstitucionalidade, que é uma ação de direito processual constitucional. E aí, Fabiana, se você me permite, eu acho que é importante ressaltar o seguinte também, para que o nosso telespectador entenda. Eu tenho duas áreas do direito, né? Eu tenho o chamado direito material, que regula as relações jurídicas, e eu tenho um direito formal que tem por finalidade efetivar as relações jurídicas. Eu tenho direito de trabalho, eu tenho processo de trabalho, eu tenho direito penal, eu tenho processo penal. Se nós afirmamos há pouco no bloco anterior, que a Constituição é uma norma jurídica, ela é uma norma de direito material, então ela precisa ser efetivada em alguns momentos. Então eu tenho um processo constitucional. Então essas ações de processo constitucional, que é a ADIM, Ação Civil Pública, habeas corpus, habeas data, tem por finalidade efetivar a Constituição. Então isso nós também tratamos nesse livro. Tá. E o senhor entende que a Constituição hoje ela é efetiva? Nós temos muitas conquistas ainda, não é? Tá. Tem parte da Constituição que é um sonho. Primeiro, que nós vivemos num país de dimensão continental, não é? Sim. Nós vivemos em São Paulo e tem lugares que as pessoas não têm nem acesso à internet. Nós ainda estamos falando dos excluídos digitais, não é? Então, você está aí com o seu iPad, telefone celular, tem pessoas que não têm acesso à internet. Então, o texto constitucional, sem dúvida nenhuma, ele ainda não é efetivo. Não é? E como é que faz para efetivar? É a pergunta que não quer calar. Primeiro, por políticas públicas. É uma função do Poder Executivo a implementação das políticas públicas. Né? Então, isso é função do Poder Executivo, é executar a Constituição, é executar as normas. Isso ocorre? Não. Se não ocorre, como que faz para ocorrer? Até que o telespectador entenda, né? Uma linguagem mais clara. Como é que eu vou fazer para ocorrer? Como é que vai fazer na prática? Não é? Por participação da cidadania, o cidadão cobrando, participação popular, iniciativa popular, apresentando projetos de lei, e uma participação jurídica, uma atuação jurídica. Então, eu poderia afirmar que, para efetivar a Constituição, eu tenho uma atuação política e uma atuação jurídica. Se nada efetivo, entra no cenário a atuação jurídica, a ação civil pública, a ação popular. Então, não tem escola lá na minha pequena cidade. O Ministério Público vai e ingressa com a ação civil pública para que haja a efetivação dessa política pública, que é o momento atual que nós estamos vivendo muito questionado. A intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas. O Poder Judiciário intervém porque o Poder Executivo e o próprio Poder Legislativo é omisso. E o senhor acha que nós estamos evoluindo ou regredindo? Eu sou um otimista. Nós estamos evoluindo. Acredito no Brasil, acredito na Constituição. Nós temos que acreditar na Constituição como um livro sagrado. Muitos juristas de antigamente falam, o que fala o livrinho? O meu livro sagrado é a Constituição. Nós temos que acreditar no que está ali. E acreditar e efetivar. Acreditar na Constituição,
acreditar na cidadania e acreditar no Brasil. Você não entende que ela precisa de reformas, e sim de ser aplicada? Ela precisa ser efetivada. Perfeito. As reformas são necessárias e serão, porque como toda norma jurídica, a Constituição é uma norma jurídica, como toda norma jurídica, ela é fruto dos fatores e dos valores sociais. E os valores vão mudando. Mas não precisa reformar muito, não é? Porque há uma forma de atualizar a Constituição, que é a própria interpretação constitucional, não é? E o senhor mencionou a questão do judiciário intervindo na Constituição, né, para poder fazer o papel que o executivo deveria fazer. Quais são esses limites, né, que o judiciário poderia... Isso é a pauta, né? É o grande ponto de interrogação, né? Nós estamos assistindo um momento que é o ativismo judicial. O Poder Judiciário intervindo nas políticas públicas e o Poder Judiciário atuando como legislador positivo, tá? Então, qual que é a função típica do Poder Judiciário e do Supremo Tribunal Federal, em especial, que nós estamos falando de Constituição, vamos falar de Supremo? É atuar como legislador negativo, retirar a norma inconstitucional do sistema jurídico. Essa é a função clássica que Kelsen pensou quando pensou no controle de constitucionalidade. Mas nós estamos percebendo o Poder Judiciário atuando como legislador positivo, criando norma, né? Então, vamos pegar um exemplo para o telespectador entender. Quais são os casos em que não se pune o aborto? Então, eram 2 casos, né? Quando o problema de saúde da mãe poderia gerar morte, ou em caso de estupro. Vem o Supremo e fala, não, tem um outro caso, a anencefalia. O Supremo está atuando como legislador positivo, não é? Sim. Isso é necessário por quê? Pela inércia do Poder Legislativo. Então, os políticos reclamam, o Poder Judiciário está avançando. Está avançando primeiro porque o Legislativo deu instrumentos. A Lei 9868 traz essa possibilidade. Segundo, pela inércia. Mas qual que é o limite? Qual que seria o limite? O limite, primeiro, é a reserva do possível. O Poder Judiciário tem que atuar até o aspecto de numerário, se é possível o Estado atender essa política pública, é o mínimo existencial. O Poder Judiciário atua para garantir o mínimo existencial ao cidadão. Direito à saúde. O Poder Judiciário atua quando o mínimo não está sendo atendido, né? Então, é mais ou menos, seriam essas as balizas, não é, que vão nortear a atuação do Poder Judiciário. Quando ele extrapola essas balizas? Não poderia extrapolar, né? Aí se extrapolou, se um juiz de primeira instância extrapolou essas balizas, tem recurso para o tribunal, tem recurso para o Supremo, não é? Então os instrumentos jurídicos vão procurar corrigir se há, e isso é da vida do direito, né, Fabiana? E o que o senhor pode nos dizer sobre o direito no século XXI? O direito no século XXI. O direito no século XXI está sempre em mudança. Se eu fosse trazer uma definição do que é o direito no século XXI, e eu falo isso num outro livro, que é a Teoria do Direito, publicado pela Saraiva, eu digo o seguinte: direito do século XXI é tolerância, bom senso e cidadania. Então, direito do século XXI é tolerância. É nós aceitarmos o diferente, é o diálogo. A sociedade é multicultural, a sociedade é plural. Eu tenho uma religião, você tem outra, eu tenho uma ideologia, você tem outra, não é? Então, direito é tolerância. É eu aceitar o diferente. Isso é fruto até da democracia. Tolerância num limite, não é? Eu tenho que tolerar o diferente, tenho que aceitar outras ideias. Mas eu não posso aceitar, por exemplo, o terrorismo. Com isso, eu sou intolerante. Mas diria que direito é tolerância. Direito é bom senso, né? Mais do que o que está na norma, direito é bom senso. Porque para aplicar o direito hoje existem outros instrumentos. A interpretação, a nova hermenêutica. Então, para mim, direito é bom senso, não é? Quando eu tenho um caso difícil, eu penso, não é, num bom senso, e aí vou verificar na norma, por vezes a norma coincide com o meu pensamento. Direito é bom senso, não é? E eu acredito que a própria sociedade tem bom senso. Eu não vou citar o nome, mas um grande jurista me falou, quando me pediam um parecer, a primeira coisa que eu fazia era consultar o taxista, se era um assunto do cotidiano. E geralmente ele verificava que a sociedade tem bom senso. E direito é cidadania. O homem do século XXI, ele quer participar.
As grandes empresas não falam mais no gerente, falam no coordenador, no líder, porque a responsabilidade é de todos. Então, nós precisamos entender isso, que a responsabilidade pela efetivação da Constituição é de todos nós, do cidadão. Direito é cidadania. E o que é cidadania? É participar dos negócios do Estado. Nós temos que participar dos negócios do Estado. E nós participamos dos negócios do Estado como? Votando e recebendo votos, não é? Apresentando o projeto de lei, participando de conselhos de políticas públicas. Nós temos que nos importar com os assuntos do Brasil, com os assuntos da nossa nação. Para mim, direito é isso. Direito é tolerância, bom senso e cidadania. Doutor Paulo, eu gostaria muito de aproveitar a presença do senhor no nosso programa e perguntar para o senhor um pouco sobre sucesso na carreira da advocacia e o que você pode recomendar aos nossos estudantes de direito, que é grande parte, na verdade, dos nossos telespectadores, o que eles devem fazer para chegar ao sucesso na carreira jurídica, né? Porque hoje a gente tem aí inúmeras faculdades de direito, diversos alunos fazendo direito, e nós estamos diante de pessoas aqui sempre no programa que têm sucesso na carreira jurídica. O que você recomenda? Você gosta do direito como profissão? O que você pode passar para os nossos telespectadores? A chave para o sucesso no mundo do direito é isso aqui, ó. É cotovelo na mesa. É estudo, estudo, estudo e mais estudo. Você é uma advogada militante, conheço você há anos, você está estudando todos os dias. Né? O mundo do direito, nós não paramos de estudar nunca. Então, é estudar, estudar, estudar e estudar. Nós vamos nos deparar com casos difíceis todos os dias, não é? Então, essa é a nossa realidade. Se é um caso difícil, temos que estudar. É cotovelo na mesa, não é? Eu diria que a chave do sucesso em qualquer área é o estudo, é a dedicação intelectual, é a reflexão. E até por isso, não é, essa preocupação que eu tenho com o direito, né, com a própria efetivação da Constituição, eu estou inaugurando, não é, um instituto com meu nome, Instituto Paulo Hamilton, que a finalidade será essa mesmo, disseminar a cultura, né, por intermédio de site, reflexões, com a finalidade de todos os dias estudar. Então, para ser bem objetivo na sua pergunta, qual a chave para o sucesso? Estudo. E na carreira do direito, estudo com mais estudo. Acho que então, estudo seria direito, medicina, seriam esses os principais... Fabiana, eu acho que em qualquer área, qualquer área, nós precisamos nos dedicar, entendeu? Então, eu gosto muito de gastronomia, o meu hobby predileto é comer, não é? E os grandes chefes, eles estão estudando. Estão estudando novos temperos, novas combinações, estão experimentando, não é? Então, em toda a área, nós precisamos nos dedicar. Qual é o experimento do jurista? É a leitura, é a análise de uma jurisprudência, não é? Quem está começando, né? Quem está no primeiro ano, estudar. E, em termos de áreas jurídicas de atuação, o que você recomenda para esses telespectadores? Olha, o direito, isso mudou de uma forma espetacular, né? Antigamente, o advogado atendia tudo. Era o meu advogado, né? Tinha até nós trabalhamos com o Dr. Nelson Coeransky, quando participamos da mesma diretoria, eu e você, Fabiana. O Dr. Nelson era um exemplo, né, daquele advogado que era um advogado de família. Depois ele tinha um foco mais imobiliário, mas era aquele advogado que era consultado. Hoje, o direito se especializou completamente, não é? Então, eu tenho aquelas áreas tradicionais do direito e tenho novas áreas do direito, né? Que é a arbitragem, que é uma área interessante, a mediação, o próprio direito digital, não é? Então, a especialidade é uma necessidade hoje no mundo do direito. E quem quer atender bem o cliente, ele precisa o quê? Chamar profissionais de várias áreas. Então, nós recebemos no escritório alguém que tem um problema de sucessão. Ok, eu preciso de um advogado especialista nessa área, sucessão, família, mas a sucessão envolve um aspecto empresarial, porque a família tem uma empresa,
Então eu preciso de alguém que entenda societário, porque tem uma holding, tem ações, não é? Então, às vezes um caso envolve uma equipe de advogados de várias áreas. É verdade. Bom, isso foi para vocês terem uma leve ideia do conhecimento do Dr. Paulo Hamilton Siqueira Júnior. Infelizmente, nosso programa está se finalizando. Convido o senhor para participar dos nossos novos programas. Gostaria de abrir a palavra para o senhor, caso queira fazer mais alguma consideração. Agradecê-lo pela participação nesse programa no dia de hoje. As portas do programa Código de Honra estão sempre abertas, venha sempre, né? E vamos criar novos temas, porque o nosso telespectador está ávido aí por novos temas. Eu agradeço, primeiro, a oportunidade, como eu falei há pouco, de participar do programa, né? Parabenizar o programa, que continua com essa função de disseminar a cultura jurídica. Parabenizar o Instituto dos Advogados de São Paulo, que é um instituto que nós temos muito carinho, que há muitos anos traz o que? A reflexão do direito, né? O Instituto dos Advogados, ele congrega juristas, pensadores do direito, com essa finalidade o quê? De pensar o direito. Então, o Instituto é um exemplo desse estudo que eu falei, pensando o direito diuturnamente. Muito obrigada novamente, Dr. Paulo Hamilton. E nós encerramos por hoje o programa Código de Honra. Lembrem-se que vocês podem mandar suas questões para nós, para novos programas, no códigodehonra@iasp.com.org.br e participem sempre conosco.